Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma farinha low carb barata. Inclusive, você pode até fazer ela em casa, mas também dá para comprar pronta se você preferir. É uma farinha muito interessante que ajuda a diminuir o colesterol, ajuda a regularizar o açúcar do sangue, ajuda até mesmo a emagrecer. Você vai amar com certeza. Eu vou falar todos os benefícios e como preparar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde de boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre essa farinha incrível que pode ajudar muito a nossa saúde, pode ajudar realmente no colesterol, pode ajudar realmente a controlar o açúcar do sangue, até mesmo emagrecer, e é ótima para quem faz dieta low carb. Se você já gosta de vídeo assim com dicas para dieta low carb, para emagrecimento, deixa sua curtida que eu venho aqui e faço mais vídeos assim. Hoje em dia, muitas pessoas já sabem que a farinha de trigo, apesar de ser a mais utilizada na culinária de forma geral, não é a mais saudável, né? Ela tem índice glicêmico muito alto, a farinha de trigo branco é muito refinada, muito pobre em nutrientes, tem glúten, que para algumas pessoas também é ruim. Então as pessoas buscam cada vez mais alternativas à farinha de trigo que sejam saudáveis. E às vezes isso pode ser um problema também, porque passa pela questão do bolso, né? Muitas farinhas alternativas, às vezes são farinhas bem mais caras, o que não é o caso dessa farinha que eu vou falar aqui agora para você, principalmente porque além de ser uma farinha barata, se você for comprar ela pronta, também para você fazer em casa é super fácil e a matéria-prima é super barata. Eu tô falando aqui da farinha de berinjela, que apesar de ter esse nome de farinha de berinjela, as pessoas falam, ai meu Deus, não vou até sair do vídeo porque eu não gosto de berinjela. Não faça isso, porque ela não tem gosto de berinjela. Ela vai ter um gosto bem neutro, como de uma outra farinha qualquer. Eu sempre brinco que é muito parecido com a farinha de coco, porque o coco tem aquele gosto super forte, o coco natural, né, que a gente consome, come, bebe, enfim. Mas a farinha de coco não tem um gosto tão pronunciado assim de coco quando a gente coloca numa preparação. Da mesma forma que a farinha de berinjela pode ser uma ótima adição ao seu dia a dia. Eu tô falando dessa comparação entre as duas por causa do sabor, né, que é bem neutro, porque normalmente essas farinhas de vegetais são muito mais neutras do que o próprio vegetal em si, em termos de palatabilidade de sabor e de, né, mudar o sabor do prato. Mas em termos de propriedades e benefícios, elas são bem diferentes. Vamos começar falando mais sobre os benefícios da farinha de berinjela, então. Primeiro grande benefício da farinha de berinjela é que ela pode ajudar você no processo de emagrecimento, e isso de duas formas diferentes. Primeiro porque ela é uma farinha muito rica em fibras solúveis, que vai ajudar a aumentar muito a sensação de saciedade lá no seu estômago. Então, quando você consome alimentos, ou quando você acrescenta a farinha de berinjela por cima do seu prato de comida, por exemplo, ou num suco que você vai consumir nesse horário, você vai aumentar muito a quantidade de fibras da refeição, dando uma maior saciedade, e com isso você vai comer menos de outros alimentos que você comeria. Então você acaba emagrecendo de forma indireta. Ela não é termogênica, mas por aumentar muito a saciedade, ela pode te ajudar a emagrecer. E também, como ela é uma farinha baixa em carboidratos, ela é uma farinha low carb, se você faz dieta low carb e utiliza ela na base da sua alimentação, ela também vai te ajudar a emagrecer. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo, na verdade uma playlist, falando mais sobre tudo sobre dieta low carb cetogênica, carb cycling, uma low carb barata, uma low carb saudável para você fazer por muitos anos. E vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Ela também pode ajudar você a emagrecer porque ela é uma farinha que ajuda a regularizar mais o açúcar do seu sangue, como ela tem muita fibra e ela tem pouco carboidrato, né? Ela é low carb, ela ajuda a fazer com que os níveis de glicose do sangue fiquem mais estáveis e que você tenha menor produção de insulina para cobrir o carboidrato daquela refeição, porque vai ser menos carboidrato. Então, tendo uma menor oscilação de insulina, você também ajuda muito a melhorar essa parte metabólica, diminuir a resistência se você já tinha a insulina aumentada, o que ajuda no processo de emagrecimento também. Além disso, ela é uma farinha pouco calórica, então ela ajuda muito em substituição a outras farinhas, como por exemplo a farinha de trigo, ou até mesmo a farinha de oleaginosa, que às vezes se você quiser substituir, né, se você está fazendo reeducação alimentar, você não faz low carb. Mas você não quer utilizar uma farinha de trigo, mas você também não quer utilizar uma farinha de oleaginosa que é muito mais gordurosa, porque vai ser muito calórica para você. Nesse caso, a farinha de berinjela pode te ajudar, porque além de ter muita fibra, ela tem pouca gordura, que ajuda a dar mais saciedade também,
e tem menos caloria mesmo, de forma básica, do que outros tipos de farinha que seriam uma opção. Por ajudar a regularizar mais os níveis de açúcar do sangue, diminuir a liberação de insulina, porque você vai consumir menos carboidrato, essa farinha de berinjela é uma ótima adição se você vive com diabetes ou se você tem pré-diabetes, está preocupado em manter os níveis de açúcar do sangue estáveis, porque além de tudo também, como eu falei, ela ajuda a dar mais saciedade. Muitas pessoas que estão com o açúcar do sangue mais aumentado sentem muita fome. Então ela pode ajudar numa questão dessa de dar mais saciedade, para evitar a fome excessiva, e também pode ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. Ela também é uma ótima fonte de antioxidantes. Você vai ver normalmente que a farinha de berinjela é um pouquinho arroxeada, assim, ela é mais escura, porque a farinha de berinjela boa deve ser feita com a berinjela integral, com a casca, e aquela casca rocheada é lotada de antioxidantes. A gente nunca deve desprezar a casca dos alimentos, que normalmente lá que a gente vai ter mais vitaminas, minerais, antioxidantes, e a berinjela também não é exceção, ela tem muitos antioxidantes na casca dela, inclusive que são excelentes para a saúde cardiovascular, por isso que muitas pessoas falam tanto do papel de consumir a farinha de berinjela e a berinjela para fortalecer o aparelho cardiovascular. E também porque essa grande quantidade de fibras antioxidantes ajuda o aparelho cardiovascular, mas a grande quantidade de fibras ajuda também a diminuir o colesterol total, facilitando a excreção de colesterol nas fezes, eliminação de colesterol do corpo, diminuindo o colesterol total, o que também ajuda no aparelho cardiovascular. Além disso, a farinha de berinjela também tem o ácido clorogênico, que é um antioxidante que evita a oxidação do LDL, do colesterol ruim. O colesterol oxidado é o pior tipo de colesterol que existe, e a farinha de berinjela previne essa oxidação do colesterol também. Outro super benefício é que ela pode ajudar muito nas funções intestinais, na excreção de fezes, evitando possíveis casos de constipação, de flatulência, de digestão parada. Ela estimula a peristalse intestinal, faz com que você tenha uma evacuação mais suave, mais amolecida pela presença de fibras, e evita a constipação. Por ela conter uma grande quantidade de antioxidantes, a farinha de berinjela também pode ajudar a evitar lesões por radicais livres, favorecendo, então, diminuindo, a probabilidade de aparecimento e de progressão de doenças crônico-degenerativas, melhora o aspecto da pele, dos cabelos, diminui o envelhecimento precoce para muitas pessoas. Isso porque os antioxidantes podem agir em todas essas áreas que eu acabei de falar, e ela é muito rica em antioxidantes. Então, como fazer essa farinha em casa? Eu te falei que você pode comprar ela pronta, mas muitas pessoas optam por fazer em casa porque acaba sendo mais barato para algumas pessoas. Então, mais ou menos para você fazer 100 gramas de farinha, pode ser mais ou menos, que vai render, você vai precisar de aproximadamente 1 kg de berinjela. Você lava bem a berinjela, higieniza, corta com casca e tudo em fatias fininhas e coloca numa assadeira. E leva ela no fogo médio, mais ou menos 180, 150 graus, para que ela cozinhe e desidrate, mas sem ficar preta, queimada, amarga. A gente não quer que ela fique, amarga e, enfim, naquele sabor mais ruim mesmo, senão vai mudar muito o sabor. Então, você quer que ela desidrate, digamos assim, que ela cozinhe e desidrate. Quando ela ficar mais marronzinha, sequinha, você vai pegar essa farinha, vai bater no liquidificador, ou no processador, ou no mixer, e vai botar num jarro, num pote fechadinho, dentro de um armário mais escurinho, para que ela não oxide também. Então, o ideal é que ela fique bem tampada, em um lugar seco, em um lugar escurinho, para você utilizar ao longo dos dias. Então, como acrescentar mais a farinha de berinjela no dia a dia? Você pode pensar nela como se fosse um suplemento, e aí você pode acrescentar, por exemplo, num suco verde, você pode acrescentar numa vitamina, você pode botar por cima da salada de frutas, por cima do feijão, ao invés de botar uma farofa, bota a farinha lá de berinjela. Você pode colocar ela como aditivo, acrescentando nas suas refeições do dia a dia. Mas também você pode, como eu falei, substituir algumas preparações em que você usaria farinha de trigo para dar o ponto pela farinha de berinjela. Então, ela vai muito bem em fritadas, aquele prato que a gente pega o ovo, mistura com legumes, às vezes bota uma farinha de aveia ou uma farinha de qualquer coisa assim. Pode botar farinha de berinjela e botar lá para fazer aquelas panquequinhas. Você pode usar em bolinhos, você pode usar em recheio de tortas mesmo, para engrossar, de repente, os vegetais ou o frango. Então, onde você usaria a farinha de trigo, você pode tentar acrescentando. Talvez você não utilize 100% da farinha de berinjela,
Talvez você queira usar, de repente, uma proporção. Vou botar aveia, vou botar um pouco de berinjela, vou botar um pouco de farinha de amêndoas, um pouquinho de berinjela. Você pode fazer um mix, não precisa usar só ela, mas você pode acrescentar ela em praticamente todas as receitas que você tiver doces e salgadas. Lembra que eu tenho aqui no canal alguns vídeos falando mais de substitutos à farinha de trigo. Eu tenho vídeos falando de substitutos low carb, já falei, né? Farinha de coco, farinha de amêndoa, de amendoim, farinha de linhaça. Tenho vídeos falando sobre isso, mas também tenho vídeos não low carb. Tenho vídeo falando de farinha de arroz, farinha de milho, farinha de aveia. Eu vou deixar esses vídeos todos aqui embaixo na descrição para você. Me conta, afinal, qual farinha você mais utiliza no seu dia a dia e se você vai passar a usar agora farinha de berinjela ou não. Eu vou adorar ver seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha, porque vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.